Muitos homens passam horas tentando descobrir o que uma mulher realmente sente, mas acabam procurando respostas nos lugares errados. Eles acreditam que existe um único gesto, um olhar específico ou uma frase secreta que revela, sem margem para dúvidas, quando existe atração. A realidade é bem diferente. A atração é complexa e pode ser demonstrada de várias formas, sempre dependendo da personalidade, do contexto e da maneira como cada pessoa se comunica. É justamente por isso que tantos homens interpretam mal os sinais. Alguns enxergam interesse onde não existe, enquanto outros deixam passar oportunidades porque ignoram comportamentos que podem indicar atração. Nenhum gesto isolado confirma o que alguém sente. O que realmente importa é observar um conjunto consistente de atitudes ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos falar sobre comportamentos que podem indicar atração sexual, sempre lembrando que eles não são garantias, nem substituem uma comunicação clara. O objetivo não é ensinar fórmulas mágicas, nem incentivar interpretações precipitadas, mas ajudar você a observar as situações com mais equilíbrio e maturidade. Ao longo desta lista, você perceberá que muitos dos sinais mais importantes são discretos e costumam aparecer naturalmente quando existe conforto, confiança e interesse recíproco. E talvez o maior erro que muitos homens cometem seja acreditar que precisam adivinhar tudo. Na verdade, a conexão mais forte acontece quando existe respeito, reciprocidade e espaço para que ambos demonstrem interesse de forma espontânea. 1. Ela procura estar mais próxima de você. Um dos primeiros sinais que podem indicar atração sexual é a forma como ela busca reduzir a distância física entre vocês. Isso não significa invadir seu espaço ou fazer algo exagerado. Muitas vezes, acontece de maneira natural. Ela escolhe sentar perto, permanece ao seu lado durante uma conversa ou encontra motivos para prolongar momentos em que vocês estão juntos. O detalhe que muitos homens ignoram é que proximidade, sozinha, não prova nada. Algumas pessoas são naturalmente mais calorosas e sociáveis. Por isso, o mais importante é observar se esse comportamento acontece de forma consistente e principalmente com você, e não com todo mundo ao redor. Outro ponto importante é perceber o contexto. Quando existe atração, é comum que a linguagem corporal demonstre conforto. Ela pode manter o corpo voltado para você, sustentar a conversa com interesse e parecer genuinamente envolvida no momento. Esses pequenos detalhes, quando aparecem juntos, costumam dizer muito mais do que um único gesto isolado. O erro de muitos homens é interpretar qualquer aproximação como um convite para avançar rapidamente. Na prática, a melhor atitude é responder ao interesse com naturalidade e respeito, permitindo que a interação evolua sem pressão. A atração cresce com conforto, não com insistência. Também vale lembrar que pessoas demonstram interesse de maneiras diferentes. Algumas são extremamente expressivas, enquanto outras são discretas, até quando gostam muito de alguém. Por isso, evite tirar conclusões com base em apenas um comportamento. No final, o verdadeiro sinal não é apenas a proximidade física, mas a combinação entre presença, atenção e disposição para compartilhar tempo com você. Quando esses elementos aparecem repetidamente e de forma espontânea, existe um indício de que ela aprecia sua companhia. Ainda assim, a melhor maneira de descobrir se o interesse é realmente recíproco continua sendo uma conversa natural, respeito aos limites e atenção às respostas dela ao longo da interação. 2. Ela mantém contato visual por mais tempo. O contato visual pode ser um dos sinais mais interessantes de atração quando acontece de forma natural e repetida. Em vez de desviar o olhar rapidamente, ela tende a manter os olhos em você durante a conversa, demonstrando atenção e envolvimento. Em alguns momentos, esse olhar pode vir acompanhado de um sorriso espontâneo ou de uma expressão mais descontraída. Mas aqui existe um detalhe importante que muitos homens esquecem. Olhar nos seus olhos não significa por si só atração sexual. Algumas pessoas fazem isso por educação, confiança ou simplesmente porque são boas ouvintes. O que realmente importa é observar o conjunto de comportamentos e não um único gesto isolado.
Quando existe interesse, o contato visual costuma aparecer junto com outros sinais, como vontade de prolongar a conversa, atenção ao que você diz e uma linguagem corporal aberta. Esses elementos, quando combinados, podem indicar que ela está confortável e gosta da interação. O maior erro é acreditar que um olhar confirma tudo. Em vez de tentar decifrar cada detalhe, aproveite o momento para criar uma conversa leve e agradável. Se houver interesse dos dois lados, ele ficará cada vez mais evidente com o tempo. No fim, conexões verdadeiras não dependem de adivinhar pensamentos. Elas se fortalecem quando existe respeito, reciprocidade e espaço para que ambos demonstrem interesse de forma espontânea. 3. Ela encontra motivos para tocar em você. Quando existe atração, algumas mulheres podem criar pequenos momentos de contato físico durante uma interação. Pode ser um toque leve no braço, enquanto ri de uma piada, um gesto rápido no ombro para chamar sua atenção ou um contato casual ao caminhar lado a lado. Esses gestos costumam acontecer de forma espontânea e dentro do contexto da conversa. Mas é essencial entender que o toque, sozinho, não confirma a atração sexual. Algumas pessoas são naturalmente mais afetuosas com amigos, familiares e colegas. Por isso, o mais importante é observar se esse comportamento aparece junto com outros sinais de interesse, como atenção constante, proximidade e disposição para passar mais tempo com você. Também vale lembrar que conforto é fundamental. O contato físico saudável acontece quando ambos parecem à vontade e respeitam os limites um do outro. Se houver qualquer dúvida, a melhor atitude é continuar a interação de forma natural, sem interpretar um gesto isolado como um convite para avançar. Homens confiantes não precisam apressar as coisas. Eles entendem que a atração se desenvolve com respeito, boa comunicação e reciprocidade. Em vez de procurar certezas em um único detalhe, observam como a conexão evolui ao longo do tempo. No final, pequenos toques podem ser um indício de interesse quando fazem parte de um conjunto consistente de comportamentos. Ainda assim, a melhor confirmação sempre vem da reciprocidade, da comunicação clara e do respeito mútuo durante toda a interação. 4. Ela cria oportunidades para ficar a sós com você. Este é um sinal que muitos homens deixam passar. Quando uma mulher sente atração, ela pode procurar situações em que vocês tenham mais privacidade para conversar, sem tantas interrupções. Isso pode acontecer quando ela prolonga um encontro, sugere continuar a conversa em outro lugar ou encontra motivos para passar alguns minutos a mais ao seu lado. O ponto principal é que essas oportunidades costumam surgir de forma natural. Não se trata de criar um ambiente íntimo imediatamente, mas de demonstrar interesse em conhecer você melhor sem a distração de um grupo ou de outras pessoas ao redor. Esse tempo juntos pode fortalecer a conexão e permitir conversas mais pessoais. Ainda assim, é importante não tirar conclusões precipitadas. Querer conversar a sós não significa automaticamente que existe atração sexual. Ela pode simplesmente gostar da sua companhia ou sentir que vocês têm assuntos em comum. Por isso, observe se esse comportamento aparece acompanhado de outros sinais de interesse e de uma interação positiva ao longo do tempo. O erro de muitos homens é interpretar esse momento como um sinal para acelerar as coisas. Na realidade, agir com calma costuma gerar muito mais conforto e confiança. Quando existe reciprocidade, a aproximação acontece naturalmente, sem pressão. No fim, o que realmente importa não é apenas estar sozinho com ela, mas perceber se ela demonstra entusiasmo em compartilhar esse tempo com você. Quando há interesse dos dois lados, esses momentos tendem a acontecer de forma espontânea e respeitosa, fortalecendo a conexão entre vocês. 5. Ela demonstra interesse genuíno pela sua vida. A atração não aparece apenas na linguagem corporal. Muitas vezes, ela também fica evidente na forma como uma mulher demonstra curiosidade sobre você. Quando existe interesse, é comum que ela faça perguntas sobre seus objetivos, sua rotina, seus hobbies e até sobre histórias que você contou anteriormente. Mais do que perguntar, ela se lembra desses detalhes e volta a comentá-los em conversas futuras. Esse comportamento pode indicar que ela está prestando atenção porque valoriza a interação entre vocês. Afinal, quando alguém realmente gosta de conversar com outra pessoa,
tende a investir tempo conhecendo melhor quem ela é, e não apenas mantendo um diálogo superficial. No entanto, é importante não confundir simpatia com atração. Algumas pessoas são naturalmente curiosas e gostam de conversar com todos. O que faz diferença é observar se esse interesse é consistente, pessoal e diferente da forma como ela trata as outras pessoas. Outro erro comum é responder apenas sobre si mesmo e esquecer de criar uma conversa equilibrada. Relações saudáveis são construídas quando os dois demonstram interesse um pelo outro, compartilham experiências e fazem perguntas de maneira espontânea. No final, quando uma mulher busca conhecer você de verdade, lembra do que você diz e demonstra prazer em continuar essas conversas, isso pode ser um sinal de que existe uma conexão crescente. Ainda assim, como todos os outros sinais deste vídeo, ele faz mais sentido quando aparece junto com reciprocidade, conforto e respeito mútuo. É o conjunto das atitudes, e não um único comportamento, que oferece uma visão mais clara do que realmente está acontecendo entre vocês. 6. Ela sorri com frequência quando está com você. Um sorriso espontâneo pode dizer muito sobre como uma pessoa se sente durante uma interação. Quando uma mulher está atraída por alguém, é comum que ela sorria mais, ria com facilidade e demonstre que está aproveitando a conversa. Esses sorrisos costumam surgir naturalmente, sem parecerem forçados, especialmente quando vocês compartilham momentos leves e descontraídos. O mais interessante é que esse comportamento geralmente aparece acompanhado de outros sinais. Ela mantém a conversa, presta atenção ao que você diz, faz perguntas e demonstra entusiasmo em continuar a interação. O sorriso nesse contexto é apenas uma parte de um conjunto maior de atitudes. Ao mesmo tempo, é importante manter os pés no chão. Algumas pessoas sorriem com facilidade porque são simpáticas, educadas ou extrovertidas. Por isso, interpretar um sorriso isolado como prova de atração pode levar a conclusões equivocadas. Observe se existe consistência no comportamento e se ela demonstra esse mesmo nível de interesse especificamente com você. Outro ponto importante é lembrar que a melhor forma de fortalecer uma conexão não é tentar impressionar o tempo todo, mas criar um ambiente agradável. Conversas naturais, bom humor e respeito costumam gerar muito mais aproximação do que qualquer tentativa de parecer perfeito. No fim, um sorriso frequente pode ser um bom indicativo de que ela se sente confortável e gosta da sua companhia. Quando esse comportamento aparece junto com atenção, proximidade e vontade de passar tempo com você, as chances de existir um interesse recíproco aumentam. Ainda assim, a confirmação sempre vem da combinação de atitudes consistentes e de uma comunicação respeitosa entre os dois. 7. Ela faz questão de manter a conversa. Quando existe atração, é comum que a conversa não dependa apenas de você. Em vez de responder com frases curtas ou deixar o diálogo morrer rapidamente, ela participa, faz perguntas, compartilha histórias e encontra novos assuntos para que a interação continue. Esse esforço demonstra que ela valoriza o momento e deseja prolongar o contato. Esse é um detalhe que muitos homens ignoram. Eles se concentram apenas em sinais físicos e esquecem que o interesse também aparece na qualidade da comunicação. Quando alguém realmente gosta da sua companhia, normalmente demonstra isso dedicando tempo e atenção à conversa. Isso não significa que toda conversa longa indique atração sexual. Algumas pessoas simplesmente gostam de conversar. O que faz diferença é perceber se ela investe na interação de forma consistente, especialmente quando não existe nenhuma obrigação para isso. Se ela inicia novos assuntos, responde com entusiasmo e parece feliz em continuar falando com você, esse comportamento pode ser um sinal positivo. Ao mesmo tempo, evite transformar cada mensagem em um teste. Ficar contando minutos para uma resposta ou analisando cada palavra costuma gerar ansiedade desnecessária. Relações saudáveis se desenvolvem com naturalidade, não com interpretações exageradas. No final, uma conversa que flui dos dois lados costuma ser um excelente indicativo de conexão. Quando ela demonstra vontade de continuar falando, participa ativamente e parece interessada em conhecer você melhor, existe um ambiente favorável para que a atração cresça. Ainda assim,
Como em todos os outros sinais, o mais importante é observar a consistência das atitudes e respeitar o ritmo natural da relação. 8. Ela presta atenção aos pequenos detalhes sobre você. Um dos sinais mais discretos de atração é quando ela começa a lembrar de coisas que a maioria das pessoas esqueceria. Pode ser um comentário que você fez dias atrás, sua comida favorita, um objetivo que mencionou ou até um compromisso importante que estava chegando. Esses detalhes mostram que ela não apenas ouviu você, mas considerou aquelas informações importantes o suficiente para guardá-las. Esse comportamento costuma passar despercebido por muitos homens. Eles procuram grandes demonstrações de interesse e acabam ignorando atitudes simples que revelam atenção genuína. Quando alguém faz questão de lembrar de pequenos detalhes, geralmente está investindo emocionalmente na interação. Mesmo assim, é importante manter uma visão equilibrada. Algumas pessoas têm boa memória e são naturalmente atenciosas com todos ao seu redor. Por isso, o ideal é observar se esse cuidado acontece de maneira especial com você e se vem acompanhado de outros sinais apresentados ao longo deste vídeo. Outro ponto importante é retribuir esse interesse. Relações saudáveis são construídas quando os dois demonstram atenção um pelo outro. Lembrar de algo importante para ela, ouvir com interesse e valorizar o que ela compartilha fortalece a conexão de forma muito mais natural do que qualquer estratégia. No final, quando uma mulher demonstra que presta atenção em quem você é e não apenas no que você aparenta, existe um bom sinal de que ela aprecia sua companhia. Se essa atenção vier acompanhada de proximidade, boa comunicação e reciprocidade, a conexão entre vocês tende a se desenvolver de forma mais sólida, respeitosa e espontânea. 9. Ela demonstra nervosismo ou muda o comportamento perto de você. Nem toda mulher reage à atração demonstrando total confiança. Algumas, na verdade, ficam um pouco mais nervosas quando estão perto de alguém por quem sentem interesse. Ela pode rir mais do que o normal, falar um pouco mais rápido, brincar para disfarçar a timidez, ou até parecer mais cuidadosa com o que diz. Essas mudanças costumam ser sutis, mas podem indicar que sua presença tem um significado diferente para ela. O ponto importante é observar a diferença entre o comportamento dela com você e com outras pessoas. Se ela parece mais envolvida, mais atenta ou até um pouco mais tímida apenas quando vocês estão juntos, esse conjunto de atitudes pode ser um indício de atração. Ainda assim, nenhum desses sinais deve ser analisado de forma isolada. Também é preciso considerar que o nervosismo pode ter várias causas. Algumas pessoas ficam desconfortáveis em situações sociais, outras são naturalmente tímidas, e algumas apenas estão passando por um dia difícil. Por isso, interpretar qualquer hesitação como atração seria um erro. A melhor atitude é continuar a conversa de maneira leve, respeitosa e sem colocar pressão sobre a situação. Quando uma pessoa se sente confortável, ela tende a agir de forma cada vez mais espontânea, permitindo que a conexão evolua naturalmente. No final, pequenas mudanças de comportamento podem revelar que ela se importa com a impressão que causa em você. Quando esse sinal aparece junto com proximidade, atenção, contato visual e interesse constante, existe uma possibilidade maior de que a atração seja recíproca. Ainda assim, a confirmação sempre depende da comunicação clara, do respeito aos limites e das atitudes consistentes de ambos ao longo do tempo. 10. Ela faz você sentir que o interesse é recíproco. Depois de observar todos os sinais deste vídeo, existe uma conclusão que vale mais do que qualquer gesto específico. Quando uma mulher realmente sente atração por você, normalmente não existe apenas um comportamento isolado. O que aparece é um conjunto de atitudes consistentes. Ela procura sua companhia, mantém a conversa, demonstra atenção, cria oportunidades para estarem juntos e faz você perceber que a interação acontece naturalmente dos dois lados. Esse é o ponto que muitos homens complicam. Em vez de observar a reciprocidade, ficam procurando significados escondidos em uma única mensagem, um sorriso ou uma curtida nas redes sociais. A realidade é que o interesse verdadeiro costuma ser mais simples do que parece. Quando duas pessoas querem se conhecer, ambas contribuem para que a conexão continue. Isso também significa aceitar quando essa reciprocidade não existe.
Nem toda simpatia representa atração, e nem toda conversa agradável indica um interesse romântico ou sexual. Entender essa diferença evita expectativas exageradas e ajuda você a construir relações mais saudáveis. A melhor postura sempre será agir com respeito, confiança e autenticidade. Não tente convencer alguém a gostar de você, nem transforme cada interação em um teste. Pessoas emocionalmente maduras valorizam relações em que o interesse acontece de forma espontânea. No final, o maior sinal de atração não é um olhar, um toque ou uma frase específica. É quando você percebe que o esforço para manter a conexão não depende apenas de você. Quando existe reciprocidade, conversar, marcar encontros e fortalecer a relação acontece com muito mais naturalidade. E essa, sem dúvida, é a base mais sólida para qualquer relacionamento que tenha potencial para crescer de maneira saudável. Talvez a afirmação mais polêmica deste vídeo seja esta: muitos homens não fracassam porque deixam de perceber os sinais de interesse, mas porque passam tanto tempo tentando decifrar uma mulher que esquecem de desenvolver a própria confiança. Quando isso acontece, qualquer olhar parece uma promessa e qualquer silêncio parece uma rejeição. A verdade é que nenhuma lista consegue dizer com certeza o que outra pessoa sente. O que realmente importa é observar a consistência das atitudes, respeitar os limites, valorizar a reciprocidade e permitir que a conexão aconteça de forma natural. Agora eu quero ouvir você. Qual desses sinais chamou mais a sua atenção? Você já viveu uma situação em que percebeu o interesse tarde demais? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu vou ler as respostas e, sempre que possível, conversar com vocês por lá. Sua história pode ajudar outros homens a enxergar essas situações com mais clareza. E, se este vídeo fez sentido para você, acompanhe os próximos conteúdos, porque ainda temos muitos temas interessantes para explorar juntos.